Oi, gente! Bem-vindos a mais um Papo Furado. No vídeo de hoje, nós viemos aqui dar continuidade sobre a nossa história. E hoje nós viemos contar pra vocês como que foi que nós resolvemos ir morar juntas, né? Como que a gente tomou essa decisão. Passo a palavra pra você. Passa a palavra. Então, dando continuidade, né? A gente tá contando como... pra câmera. Tá. Então, dando continuidade, a gente tava contando pra vocês como que foi o começo da nossa história, né? A gente já tá aí há 5 anos juntos, já teve bastante coisa que a gente viveu. Mas lá atrás, no começo, quando a gente foi morar junto, né? Com menos de 2 meses, né? Deu, que a gente tá se conhecendo. O namoro em si nem foi 2 meses, né? O namoro foi menos de um mês que a gente começou a namorar, né? A gente virou namoro mesmo, dia 6 de setembro. E dia 30 a gente já tava morando junto, né? Então deu menos de um mês e um mês que a gente já tava se conhecendo, né? No total deu isso. Então, como que foi, né? Que a gente tomou essa decisão, né? Primeiro, enquanto a gente tava ficando, uma colega minha, eu conversando, contando a nossa dificuldade, né, de ficar junto, por conta que era escondido, que os pais dela não estavam aceitando, né, e tava ficando bem difícil. Ela falou assim, mas por que vocês não vão morar junto? E eu nem tinha pensado nisso, né, por que vocês não vão morar junto? Eu falei, nossa, que louco, né, a gente nem se conhece direito e já vai morar junto, assim, é fácil, assim. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Daí um dia que eu conversei com você, né? Eu comentei. Se você não tinha pensado nisso, tá falando, não tem dinheiro, né? Como a gente vai morar junto? E daí na época eu trabalhava, mas ela fazia faculdade integral. Eu trabalhava num projeto só, né? Eu ganhava pouca coisa, não era? Isso era uma bolsa só, né? Uhum. Então daí a gente pensou, não tem condição, né? A gente nem se conhece direito, não tem nem emprego e já vai morar junto. E daí deixamos isso quieto, essa ideia. Mas, depois de muito desafio pra gente se ver, né? Que como a gente comentou no vídeo passado, depois que os pais dela descobriram, ficou mais difícil ainda pra gente manter contato. Daí, numa semana que a gente tava se vendo, né? Acho que era uma terça-feira. Uhum. Foi no dia do projeto, né? Isso, geralmente era na terça-feira que a gente se via. Daí a mãe dela acabou indo lá, né, na faculdade, viu que a gente ainda tava se encontrando. Daí o que aconteceu? Bom, então nesse dia, era numa terça-feira, como a gente comentou, né? A minha mãe acabou indo me buscar na faculdade. Era pra eu ter voltado embora, né, pra casa de ônibus, porém ela quis me buscar, me ligou falando que ia me buscar e tal. E a Suzy estava lá na faculdade, a gente estava se vendo. E aí, no que a minha mãe foi me buscar, ela acabou vendo você, né? Vendo a Suzy lá e tal. E aí, eu entrei dentro do carro e tal, ela não falou nada, tava tudo bem, tudo normal. E aí, quando a gente tava indo embora, mas chegando perto da rodovia para ir, né, para outra cidade onde eu morava antes, minha mãe falou um monte de coiseira, um monte de coisa que ela já tinha falado antes, quando ela tinha descoberto da gente e tal. E foi uma noite bem tensa, que a gente conversou bastante, né, pela não aceitação dela, então a gente acabou discutindo, né, bastante. E isso foi na terça-feira à noite. Aí, quando foi na quarta-feira, né, a gente conversou de novo. Um detalhe que a gente não tinha contado antes, quando a minha mãe, né, e meu pai descobriram que a gente estava, né, conversando e tal, eles tiraram meu Face, né, meu WhatsApp, tiraram o celular, computador, tudo, para eu não ter acesso, né, para não conversar com as suas, porque eles tinham acesso à senha, de e-mail, tudo que eu tinha de rede social, essas coisas, eles tinham acesso a tudo. E aí eles, né, me proibiram de mexer. E se eu fosse conversar com ela pelas minhas próprias redes sociais, eles viriam, né? Então eu acabei criando um Facebook falso pra gente poder conversar.
E aí, através desse Facebook, a gente conversou, né, sobre o que a gente ia fazer. Se a gente, né, queria realmente ficar junto, né, continuar a se ver e tal, de forma que a gente faria, né, que a gente, né, daria um jeito pra continuar junto. Isso. E aí, na quarta-feira, né, a gente conversou, e aí voltou a ideia, né, que essa colega dela tinha dado, né, tipo, de morar junto, por mais que no momento parecia uma loucura, né, mas seria uma possibilidade, né, que foi pra gente conseguir ficar junto, né, que é o que a gente queria. Isso. Daí eu entrei, a gente conversando, né? Foi ao mesmo tempo que aconteceu isso. A gente tava conversando na quarta-feira e daí eu liguei pro meu irmão, né? Daí eu conversei com ele, pedi pra ele pra ver se a gente podia ficar na casa dele, né? Até a gente ver pra onde que a gente ia morar, né? Arrumar casa e tudo. Daí É ele. porque a gente só tinha roupa do corpo, né? A gente Mais morava nada. na casa dos nossos pais e, né, só tinha a roupa. Daí o meu irmão concordou, ele é a mulher dele, né? E abrigaram a gente lá. Daí eu dei o retorno no país, daí ficou da gente. Isso foi na quarta-feira que a gente conversou e a gente combinou de morar junto na sexta-feira. Na quarta-feira, dia 29? 28, 28, né? isso. De setembro de 2016. Foi. E a gente foi morar junto no dia 30 de setembro de 2016. Isso. E aí o coração começou a bater forte e não parou mais desde que a gente combinou isso. Porque, nossa, que Foi nervoso. uma adrenalina total. Isso. Daí como é que E foi? daí, a partir da quarta-feira que a gente tinha combinado, né? Eu comecei a organizar as coisas, né? Minhas roupas, coisas que eu tinha. E meu pai e minha mãe não sabiam de nada até no momento, né? Até, né, meio depois. Porque se eles soubessem, né, eles não iam deixar, né, eu sair de casa e não teria como. E aí a minha mãe na terça-feira ela tinha falado pra mim também que eu trabalhava nesse projeto e aí o dinheiro eu pagava a moto que o meu pai tinha comprado uma bis para eu poder vir para a faculdade e aí um pedaço, né, do dinheiro Bolsa? dessa bolsa eu pagava para ele, né? Pela moto que ele tinha comprado, a gente parcelou e eu fui pagando aos poucos. Ele pagou o total da moto e eu paguei aos poucos para ele. E o que sobrava da bolsa eu tentava me manter, né? Com combustível e as coisas que eu precisava. Por exemplo, eu ficava à noite para trabalhar no projeto, precisava comer, aí eu comprava com o dinheiro da bolsa e tal. E aí a minha mãe fez a proposta pra mim. Ela falou que já que eu tinha tempo, né, pra ficar namorando um monte de meninada na rua, e falou uns termos pesados que eu prefiro não falar. Então eu tinha duas opções, né? Ou eu ajudava com o dinheiro dessa bolsa a pagar as coisas dentro de casa, né, já que eu podia me arrumar para sair com os outros na rua, ou eu podia sair de casa. Né? E aí, como a situação estava bem complicada, tava um ar muito pesado, né, dentro da casa, né, que eu morava com eles e toda aquela situação, então foi onde, né, a gente resolveu que a gente ia morar junto. E aí, voltando pro dia, né, da quarta-feira, eu comecei a organizar um pouco das coisas, né, na quinta-feira, daí na quinta-feira eu vim para a faculdade de novo, estudei o dia inteiro, que a faculdade era integral. Eu estudava de manhã e de tarde, e aí à noite eu cheguei, daí tava um clima, né, estranho como todo dia, mas aí tava, né, minha mãe não falou muita coisa nem nada. Então daí eu comecei a arrumar minhas coisas, né, colocar um pouco das roupas dentro de bolsas e assim eu fui organizando aos poucos, né, para eles não perceber, porque se eles percebessem, como eu disse, eles não iam deixar. E aí eu organizei bastante coisa, né, praticamente tudo, as coisas que eu tinha, que era minha, né, roupa, calçado,
coberta, essas coisas que eram minhas. E deixei tudo guardado dentro de bolsa, dentro do guarda-roupa. Aí eu lembro que no mesmo dia, antes de dormir, eu me despedi da minha irmã, falei pra ela que independente de qualquer coisa que acontecesse, né, a gente ia continuar junto. E a gente chorou bastante, eu lembro como se fosse hoje. E foi uma adrenalina bem, bem grande. Daí depois, né, a gente dormiu, né, passou aquela quinta-feira. E aí chegou a sexta-feira, né, que era o dia que a gente ia morar junto. Que eu ia realmente sair da casa dos meus pais. Aí eu vim pra faculdade, né, estudei. Na verdade, eu fiquei na faculdade, porque a cabeça não parava de pensar, né, no que a gente ia fazer, na loucura, né. E aí, quando chegou, era o que, umas 3 horas da tarde? Era umas 3 horas da tarde. Foi eu e mais 2 amigas, né, lá buscar as minhas coisas, né. Foi eu de moto com mais uma amiga na garupa e era um casal de amigos, né, agora não é mais. Que eles não estão mais juntos, mas continuam sendo amigos. E foram de carro para ajudar eu a trazer as coisas. Então nós fomos lá na casa dos meus pais, eles estavam trabalhando, a minha irmã tava acho que pra escola, se eu não me engano, ou tava, não lembro onde a minha irmã tava, se algum projeto. Aí eu só sei que eles me ajudaram a pegar as coisas e nós viemos pra cá. E antes disso, na noite da quinta-feira também, eu escrevi uma carta, né, pro meu pai e pra minha mãe, dizendo, né, tudo né, que tinha acontecido, né, pedi desculpa para eles, eu lembro, por não ser a filha que eles esperavam, né, que eu fosse, e porque né, eu sabia que eles não aceitariam, e desde o começo, né. Então eu escrevi nessa carta um monte de coisa, né, que eu pensava, né, me desculpando e também falando para eles, né, que eu estaria bem, né, e o que a gente ia fazer, quais eram os planos. E aí na sexta-feira eu deixei essa carta em cima de uma mesinha que tinha no quarto onde eu dormia, para ele estar ciente, né, e não ficar, nossa, ela sumiu do nada. E aí essa carta aí ficou lá. Daí na sexta-feira, nós viemos embora de lá, né? Nós chegamos aqui, eram umas 5 e pouquinho. Daí eu vim direto pra faculdade. Daí da faculdade eu não podia ficar ali, porque a mulher, a secretária, falou que se eu ficasse ali e os meus pais chamassem a polícia, alguma coisa assim, daí é, né, ruim pra instituição e tudo mais. E aí eu com um monte de bolsa e um monte de sacola e tal, não sabia o que fazia. Daí uma colega falou assim, não, eu moro aqui numa kitnet, vamos lá na minha casa. Aí a gente catou o carro, as bolsas, tudo, fomos lá na casa da menina, dessa colega, deixamos as coisas tudo lá na casa dela. Nossa, parecia que eu ia passar mal, dava ânsia, assim, de tanto nervoso, né, que eu tava. Nisso, a Suzy já tinha conversado com o seu pai, né? Sim. Tinha pegado o carro dele emprestado, porque ela ia lá me encontrar, né? Ia lá buscar as minhas roupas, coiseira, tudo que eu tinha. E aí, como foi pra você? Então, da minha parte eu trabalhei, né, esses dias. Daí na quinta-feira eu acho que eu cheguei no meu pai. Que eu cheguei primeiro no meu pai. Na verdade eu nem cheguei na minha mãe, só falei pro meu pai que entre o meu pai e minha mãe, a minha mãe é a mais brava. Daí eu não tive coragem de chegar pra ela e falar. Mas eu falei pro pai, contei pra eles, né, que eu tava namorando, que eles não sabiam ainda que eu tava namorando. E o que tinha acontecido e como que tava a situação e que por isso a gente decidiu de morar junto. Daí eu pedi o carro emprestado, daí ele ficou bem preocupado, né, com a situação, não sei como que ele emprestou o carro.
Daí, isso na quinta. Daí na sexta eu fui trabalhar. Daí na minha cabeça, nossa, só pensava nisso, né? Eu nem trabalhei direito. Daí cheguei 5 horas, 5h30 mais ou menos do trabalho. Daí peguei o carro, daí nisso eu tava lá com o coração saltando pra boca. Ah, não sabia nem sair com o carro da garagem, tão nervosa. E minha mãe daí também veio perguntar por que eu tava fazendo aquela loucura, que era muita loucura. Eu falei, agora eu tô fazendo. E daí catei o carro e fui lá buscar ela. Né, eu cheguei lá, eram quase 6 horas, né? Daí pegamos as coisas dela e viemos pra casa do meu irmão, daí, que é do lado da casa da minha mãe. Eles moram próximo. E foi um dia muito tenso. Meu Deus do céu. Que tensão. Ai, ai. E eu tinha acabado de começar no trabalho. Não tinha recebido ainda. Tava sem R$1. A bolsa dela que a gente tinha contado quando a gente foi morar renovado, junto. né? Tava renovando, não tinha também caído Fiquei ainda. 2 meses sem receber R$1 da bolsa. Daí a sorte nossa é que na sexta-feira, né, eu tinha conseguido um bico pra trabalhar num evento. Já começou com enganação, gente, porque eu vim, né, na intenção, a gente vai morar junto. No primeiro dia já voltou pra trabalhar. Já coloquei pra trabalhar já. Daí era eu e eu podia conseguir mais 2 pessoas pra me ajudar. Daí eu chamei uma amiga minha, daí eu perguntei pra ela se ela topava aí, daí ela topou, daí fui eu, ela e minha amiga. E foi a sorte que daí nós ganhamos R$100 naquele dia, né? Isso, a gente foi servir, era buffet, né? É. A gente foi servir os pratos, assim, na mesa das pessoas que eles iam fazer desfile. Desfile o quê? Nem lembro o que era. Ai, Era desfile de roupa, né? né? Eles iam fazer desfile de roupa e daí tinha comida, bebida, essas coisas, e aí a gente ia servir. Daí a gente conseguiu, né, o dinheiro pra se manter aí nos 2 primeiros dias, pelo menos. A gente não tinha literalmente nem R$1 no bolso. Isso daí a gente morou na casa dos meus cunhados, né? Da sexta até na quinta-feira, né? Da próxima semana. Daí, nesse meio tempo, a gente, né, já tava procurando algum lugar pra gente poder ir. E a gente queria achar algum lugar que tivesse móveis no lugar já, né? A gente conseguiu uma kitnet, que era um absurdo de caro, uma facada. Tinha a cozinha, a lavanderia junto, um banheirinho e o quarto. É. E era metade de mais da metade de um salário mínimo, Isso. né? Daí tinha Era fogão, fogão, geladeira, mesa, a pia, pia um tanque de uma boca só, e uma cama, né? uma com cama e um colchão guarda-roupa caindo caindo nos pedaços, Era a mobília da Era o casa. que tinha. Daí a gente teve que comprar. Daí nisso a gente tinha recebido, né? Na outra semana já era a semana de receber. Isso daí caiu o pagamento dela. Isso, daí eu paguei o aluguel. Daí a gente comprou o gás. Comprou o gás, botijão, né? Que a gente as não coisas tinha. pra lavar, pra gente poder entrar lá pra morar. Primeiro dia nós jantamos pão com mortandela. Foi. A gente não tinha nem o Não gás. tinha o gás pra cozinhar, não tinha o que fazer. E não tinha como ir na casa da sua mãe, né? E o seu irmão também não tava em casa aquele dia, eu acho, né? Eu acho que não, nem lembro. Não lembro mais. também, já vai fazer 5 anos, a cabeça já. Mas aí, em todo caso, né? Depois a gente ficou 3 meses nesse apartamento, né? Uma mini kitnet. Uhum. E aí depois a gente conseguiu mudar pra uma casinha, né? Que era a casinha de fundo. Nessa casinha nós ficamos 10 meses, daí aí a gente começou já a comprar um pouco das coisas, né? Que lá em cima a gente, nessa kitnet que tinha um pouco de móveis, a gente conseguiu comprar uma geladeira, que é a geladeira que a gente tem até hoje, vocês já viram aí no vídeo. E compramos também o colchão. Mas a gente não falou com o que a gente comprou, né? Porque a gente muita não gente tinha ficou dinheiro. brava e tal com a gente também. A gente tinha 2 bis, né? Eu tinha uma bis e ela tinha uma bis. Que é o que eu falei pra vocês, né? Que meu pai comprou e eu fui pagando pra ele aos poucos. Isso. E daí a gente foi morar junto na sexta.
No sábado, o irmão de um colega nosso ficou interessado na moto. Daí ofereceu um Daí a dinheiro na gente moto. sentou e conversou, né? A gente pesou, tipo, a gente Qual não que ia era a ter condição. possibilidade de ficar, né? Eu sem pagamento, porque em 2 meses seguintes eu fiquei sem um centavo da bolsa. E ela, né, Só com salário? só com o salário. Que no começo era bem pouquinho, né? Era. Bem pouquinho. E aí não teria como a gente pagar as despesas das 2 motos, não faria sentido nenhum. E a gente só tinha roupa do corpo, não tinha nada pra gente poder comprar os móveis pra gente, né, Isso. começar. E aí ele fez a proposta, né, da gente vender a moto. E aí eu acabei aceitando. E com o dinheiro a gente conseguiu comprar o que? Foi o colchão, a centrífuga a centrífuga, e algumas coisas pra casa. Né? bastante coisa assim de cozinha que a gente não tinha, né, panela, jogo de pote, copo, talher, todas essas coisas a gente conseguiu comprar. E aí, então, como eu tava falando, a memória do celular é muito pequena e toda hora ela acaba e a gente tem que ficar transferindo os vídeos pro computador. Mas continuando, daí depois que a gente ficou, né, 3 meses aí, tava muito pesado, a gente mudou para outra casa. Daí lá não tinha, nessa outra casa não tinha os móveis, né? Daí a gente ganhou de uma mãe de uma amiga nossa, que hoje, né, ela é madrinha do nosso casamento. E ela deu um fogão pra gente, aí a gente conseguiu. Sofá, ela arrumou o sofá. Arrumou o sofá pra gente, nós ganhamos um guarda-roupa do tio da Suzy. Daí a gente ganhou então, né, o guarda-roupa do tio da Suzy. E aí, que mais? Aí você conseguiu comprar a pia, né? Daí a gente comprou uma pia e um rack usado. Isso. Ganhamos a televisão de uma prima minha. E compramos a mesa e o tanquinho. De lavar roupa. Que é a que a gente tem até hoje também. O tanquinho, né? A mesa, Já coitadinha, foi, já. não aguentou muito tempo, não. Mas a mesa e o tanquinho a gente comprou na loja, né? Foi. A gente comprou na loja. E o que é? O rack e a pia foi usado. A pia foi usado. Um brechó. Isso. Daí, ali a gente morou 10 meses. Aí depois Aí a casa começou a dar bastante problema, encanamento e tal. E aí a gente resolveu sair da casa. E aí dessa casa a gente mudou numa kitnet. De novo, né? Porque era só nós duas, não tinha por que arrumar uma coisa grande. Aí lá a gente comprou uma outra cama, né? A gente comprou uma cama e devolveu. Porque na outra a gente tinha ganhado a cama. Tinha ganhado a cama também. Daí nessa kitnet a gente conseguiu comprar a cama, o guarda-roupa. Só. E aí o fogão. E o fogão, verdade. Daí a gente devolveu pra mãe dessa amiga nossa, né? As coisas que ela tinha dado pra gente, porque ela ia dar pra outra pessoa, né? Foi. Aí nós pegou também o sofá e o armário, né? É verdade, a gente também comprou o sofá e o armário, né, na loja, daí a gente conseguiu comprar tudo novinho. E na casa também que a gente tava morando, nós ganhamos uma cômoda, que é a cômoda que a gente tem até hoje também, verdade, né? Da vizinha da frente, que a gente ainda tem contato, a gente tinha bastante amizade com ela. Daí a gente mudou pra essa kitnet, nessa kitnet a gente ficou 1 ano. Foi, 1 ano. Ficamos 1 ano, depois dessa kitnet a gente mudou pra uma outra casa. Foi. Daí Ficamos 6 meses. Ficamos 6 meses. E aí, depois a dessa... gente foi pra uma outra casa, onde a gente ficou 1 ano. Isso. E daí nós mudamos de novo, em 5 anos nós mudamos, acho que em 7 vezes. 7 vezes a gente mudou. Daí nós mudamos em outra casa. Porque daí a gente tinha começado, a gente tinha montado a hamburgueria nossa, né? Foi. E aí a gente precisava de uma casa maior, a gente mudou. Aí a gente... Daí ali nós não comprou nada, minha mãe que mobiliou a casa. Verdade. Daí ela deu o sofá, deu essa mesa, deu o armário, deu as cortinas, tapete. Muita coisa, nossa. E uma coisa que eu esqueci de falar também, que lá, quando a gente resolveu morar junto, eles fizeram pra gente na faculdade um chá de cozinha, né? Lá as meninas fez pra gente. Ganhamos forma de bolo, panela, pote, a gente ganhou bastante coisa e a gente é bem agradecido, porque foi uma mão na roda, né? Nossa, graças a Deus a gente sempre teve gente que ajudou a gente, vizinhos que ajudaram a gente.
A gente não teve que reclamar de vizinho, não, A né? gente teve, E todos os teve vizinhos sorte a com gente teve. vizinho. Graças a Deus. A gente sente ter falta deles. E daí a gente, né, resolveu montar uma hamburgueria, né, que era em casa, delivery. E aí, com essa hamburgueria, a gente comprou mais coisas, né, que acabou ficando, que é o que a gente tem hoje. A gente air fryer, batedeira, liquidificador, essas coisas, né, mais modernas, assim, que a gente tinha, mas era daqueles mais antigos. Isso. Que a gente, não é mais antigo, mas simplesinho, Mais né? pouquinho. Daí, como a gente montou a hamburgueria, a gente precisava de mais coisa e a gente acabou comprando. E aí a gente acabou parando de fazer os lanches, né? Porque as coisas começaram a subir e tudo mais. E também, né, eu comecei a trabalhar em outros serviços que não tava batendo, né, pra coincidir com a hamburgueria. Mas, por mais que a hamburgueria acabou, a gente ficou com as coisas, né? E a gente fica admirado do tanto de coisa que a gente Sim. tem, né? De eletrodoméstico, assim, pra quem não tinha nada, né? Não Pra quem tinha. começou só com as roupas. Não sabia nem o que ia fazer da vida, né? Porque nós só foi morar junto. Mas eu acho que é isso, né? É isso, porque já deu 40 minutos de vídeo. É, Mas o nosso começo foi assim, né? graças a Deus, né? Gente, Sempre Deus colocando a mão, né? sim, E a nossa, gente Deus conseguindo. sempre ajudou. Todas as horas que a gente falou assim, nossa, Ferrou. ferrou, não vai dar nem pra pagar as contas, e acontecia alguma coisa, e aparecia um bico, um serviço, Alguma um coisa. extra do nada, e a gente tá levando até hoje, graças a Deus. Passamos muitos perrengues, muitas dificuldades, né, nesses 5 anos aí. Hoje, graças a Deus, as Não coisas só estão mais financeiramente, né? Mas Sim. com relação à família também, né? Sim, preconceito, tudo. Preconceito. E a gente tentou, no meu caso, eu tentei reaproximação, mas não foi possível. Tentei várias vezes e não foi possível. E É isso, às vezes É a em, vida, em né? outro vídeo a gente conta melhor. Né? gente vai essas falando. partes. Mas foi assim a nossa É. história. a gente contou breve, porque não tem como, muita coisa não tem como aprofundar assim, né? Que é complicado, né? O negócio. Ia ficar muito longo se você Fica ficar muito contando longo aqui, né? também. Ia dar 5 anos de vídeo. Mas é isso então, gente. Nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. Nós esperamos, né, que vocês tenham gostado de saber aí como que foi o nosso começo aí, a trajetória aí dos nossos primeiros 5 anos aí, né, como que foi realmente a história de como a gente ficou junto. E é isso, né? E mais uma coisa também que a gente esqueceu de falar, que a gente mudou depois para, em vez de kitnet, para casa, porque nós resolvemos aumentar a família. Tá bem grande a família. Tá bem agora. grande agora, a gente resolveu arrumar passarinho, agora a gente tem 3 passarinhos, tem 2 cachorras, que dão bastante trabalho. E então por isso hoje em dia a gente não consegue mais morar em kitnet, né? E aí a gente tem que morar em casa, né? Ah, Que é com uma coisa que a certeza. gente esqueceu de falar. Mas é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de curtir muito aí o vídeo para ajudar a gente, para fazer esse canal crescer, que é por isso que a gente tá aqui, né? Sim. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, para ajudar a gente, para não perder os próximos vídeos. Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night.